Ah, não, tá vendo? Boa noite, eu sou Ana Neme, uma das coordenadoras do projeto Science in Circulation, junto com a professora Márcia Consolim, também da Unifesp. Nós estamos, então, dando sequência ao nosso conjunto de seminários que nós organizamos para esse primeiro ano de organização do grupo de estudos, que trabalha com carreiras de cientistas e com a expressão dessas carreiras dentro de hospitais, e o estudo dos hospitais tem uma série de dimensões. No caso deste seminário de hoje, nós vamos ter o prazer de ouvir a professora associada da Universidade do Minho, Isabel dos Guimarães Sá, que é uma amiga querida, tenho um prazer enorme de recebê-la aqui no nosso seminário. É uma das grandes especialistas portuguesas no estudo das misericórdias, talvez a principal especialista. O livro Quando o Rico se Faz Pobre, Misericórdias, Caridade e Poder no Império Português, de 1500 a 1800, faz parte do conjunto de publicações que saíram em Portugal na Comissão Nacional de Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, e é um clássico que eu uso muito com os meus alunos. O livro mais recente dela, que eu tive o prazer de receber pessoalmente, O Regresso dos Mortos, Os Doadores da Misericórdia do Porto e a Expansão Oceânica, séculos XVI e XVII, saiu em 2018, mas ela tem muitos outros livros, inclusive um que saiu aqui no Brasil sobre as misericórdias portuguesas, um estudo interessante, assim como todos os outros livros. Então, é um prazer muito grande receber você, Isabel, para nos ajudar a pensar as misericórdias e os seus hospitais na lógica do Império Português, que é muito importante para a formação do Brasil e que se ressignificou mesmo depois da independência. As Santas Casas de Misericórdia são uma realidade no Brasil que, ao contrário do que aconteceu, talvez até em Portugal, que elas não têm expansão no século XIX, no Brasil elas têm. Aqui, especialmente no estado de São Paulo, nós temos mais de 10 novas misericórdias no final do século XIX. Então, o estudo das origens, dos primeiros passos e dos caminhos distintos são muito importantes para os historiadores das instituições de atendimento à saúde e de assistência à pobreza. Então, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, eu vou colocar a sua apresentação aqui em tela e você vai me avisando quando for passar a tela. Por favor, muito obrigada. Eu queria começar por agradecer o convite à professora Ana Neme, é um prazer estar aqui. Não trago nada de muito consolidado, algumas coisas fazem parte da minha investigação mais recente. O PowerPoint espero que não me perturbe muito, porque às vezes eles esquematizam um bocadinho aquilo que se diz, mas, enfim, eu vou segui-lo. Ora, eu fiz uma pequena reflexão sobre o que é a caridade em contexto pré-fiscal, ou seja, todos nós estamos habituados a pensar que uma parte dos nossos impostos é deslocada para aqueles que precisam de ajuda. Uma pequena parte, todos sabemos, mas de qualquer forma é assim que o sistema funciona. E recuando até ao início das misericórdias no século XVI, nós não temos um Estado fiscal, nós temos um Estado patrimonial, que é visto como propriedade do rei. No seguimento, eu acho que pode passar para o seguinte, que é visto como propriedade do rei, no seguimento daquilo que era a tradição medieval, em que o rei tem rendimentos das suas terras, rendimentos das alfândegas, tem o monopólio do comércio de certos produtos,
como por exemplo algumas especiarias, o ouro da mina, as pessoas escravizadas, o pau-brasil, e paralelamente vende títulos de dívida pública. E esta situação começa a mudar, ou seja, começamos a ter um esboço de Estado pré-fiscal nas primeiras décadas do século XVII, quando Portugal faz parte da monarquia católica, em que o rei, que é simultaneamente rei de Portugal e Espanha, institui uma série de impostos que são quase todos eles impostos indiretos, ou seja, impostos de consumo. E esses impostos têm ainda a particularidade de, como impostos de consumo que são, de abrangerem parte da população que em princípio não pagaria impostos porque são os privilegiados, portanto, e que passam a pagar esses tais impostos indiretos, que são impostos de consumo. Portanto, antes de 1640, ou seja, da restauração da independência, temos o estanque do sal, em que o rei contratualiza a comercialização do sal. As meias-anatas é um imposto muito interessante, porque na realidade a pessoa que tinha um cargo régio pagava metade do seu estipêndio anual, portanto é uma espécie de compra diferida do cargo, pelo menos foi assim que eu interpretei. E o real da água, que é um imposto municipal sobre a carne e o vinho vendidos a retalho. A situação fiscal agrava-se ainda mais com a Guerra da Restauração. Logo a seguir temos a 10ª, que é um imposto sobre os rendimentos, que todos pagam, os privilegiados inclusive, e o famoso papel selado, que só há algumas décadas acabou. Nada disto chega para o rei ter alguma vontade económica. Agora é que pode passar para o seguinte. Para o slide seguinte, e o rei, muitas vezes em situações de aflição, geralmente motivadas por guerras ou porque não há dinheiro que chegue no Oriente para fazer um negócio da pimenta, o rei recorre ao chamado empréstimo forçado, em que basicamente rapa todo o dinheiro que há em depósito, ou seja, o cofre do dinheiro dos órfãos, que supostamente deviam receber as suas heranças quando atingissem a maioridade, o dinheiro que as misericórdias têm. Portanto, tudo isso é suscetível de ser apropriado pela coroa, que pede emprestado, mas que não vai ter dinheiro para pagar, nunca. E, portanto, converte esses empréstimos muitas vezes em padrões de juro, isto é, títulos de dívida pública, em que a coroa passa a pagar o juro, mas nunca o principal. Portanto, paga estes juros eternamente. E, obviamente, todas estas inovações em matéria fiscal têm, sobretudo, as despesas de guerra como motivação. Não só, isto não é exclusivo do caso português, é algo que se passa por todo o século XVII, europeu. E, então, podemos perguntar, de todo este dinheiro, o que é que o rei dava efetivamente às misericórdias? Podemos passar ao slide seguinte, por favor. Antes do slide seguinte, peço desculpa, mas de qualquer forma, slide seguinte, peço desculpa, estou aqui a fazer uma grande confusão.
portanto, a estrutura da despesa é sobretudo, tem uma grande parte dos recursos que são gastos em despesas de representação, grandes construções de conventos, de igrejas, festas, embaixadas e bens suntuários e rituais de passagem da família real, ou seja, juntamente com as tensas, grande parte desses recursos da coroa ficam na corte. Obviamente as despesas de guerra de que eu falei há pouco e que são, quer durante a União Ibérica, quer depois na Guerra da Restauração, são a principal razão pela qual este Estado patrimonial se converte num Estado pré-fiscal. E agora sim, vamos mudar, por favor. Ora, poder-se perguntar o que é que a monarquia dá às misericórdias, como é que as subvenciona. O regimento da Fazenda de 1516, que é promulgado por Dom Manuel, inclui 1% para obras pias. Este 1% nós sabemos que foi usado, por exemplo, no estado da Índia, mas não era só para as misericórdias, era para os hospitais, nem todos eram administrados pelas misericórdias, pagavam também a conventos e outras instituições do género. Ora, o que as misericórdias recebiam era, sobretudo, doações pontuais, que eram feitas ad hoc para cada irmandade e que tinham de ser renovadas quando o rei mudava. Portanto, e que tudo isso demorava tempo e era sempre qualquer coisa na base dos 10 mil réis, 20 mil réis, ou seja, como diriam os americanos, peanuts, ou seja, nada daquilo, nenhuma misericórdia foi de facto financiada a sério pela coroa. E tudo isto configura um sistema que é radicalmente diferente do modelo anglo-saxónico, ou seja, durante o século XVI, mas sobretudo durante o reinado de Isabel I de Inglaterra, que é um reinado, como sabemos, muito longo e que vai até 1603, há uma série de leis que obrigam os fregueses de uma determinada paróquia a coletar-se para sustentar os seus pobres. E, portanto, isto dá origem a uma espécie de imposto obrigatório e acaba também por, como os paroquianos não querem gastar muito dinheiro, expulsam os pobres que não são originários da paróquia e submetem-nos a um grande escrutínio no sentido de saber se são verdadeiros ou falsos pobres. Um critério que é a grande inovação do século XVI, de facto, é tentar separar o trigo do joio e obrigar os pobres fisicamente aptos a trabalhar. Ora, em Portugal nada disso existe, portanto, um aluno meu fez uma tese de mestrado sobre as constituições sinodais portuguesas das várias dioceses e não existe nenhum dispositivo institucional de auxílio aos pobres a nível local, ou seja, pode haver um ou outro pároco excepcionalmente caridoso que gaste parte dos dízimos que recebe com os pobres, mas institucionalmente
a caridade não é subvencionada a nível da paróquia, é através dos conselhos onde existem misericórdias. Também um bocadinho pelos bispos, mas também lá está, depende do tipo de bispo que está à frente da diocese. Há bispos mais empenhados em ajudar os pobres do que outros. E, portanto, esta diferença parece-me fundamental, porque configura um modelo de caridade católico, do que eu falarei mais à frente. E agora, pode, Ana Nemi, se não se importa, o que é que de facto está na base da caridade proporcionada pelas misericórdias? É a chamada economia da salvação, em que já vem desde o período medieval, vem desde que se inventou a ideia do terceiro lugar, do purgatório, e a noção de que cada um pode obter a sua salvação se pagar missas por sua alma, ou fizer, ou mandar fazer, são os defuntos que o ordenam, práticas de caridade em prol da sua alma. Portanto, gera-se um tipo de economia em que os mortos disponibilizam os seus bens a favor dos pobres, uma pequena parte, mas sobretudo a favor de uma série de práticas que beneficiam a cleresia, porque entre os imensos padres de missa que havia, nem todos tinham paróquias e, portanto, eram freelancers que diziam estes milhares de missas que eram instituídas. Podemos passar. E, portanto, esta tradição medieval continua nas misericórdias. Portanto, aqui eu tenho a indicação desta expressão maravilhosa da autoria do historiador francês Chiffolo, esta contabilidade do além, que vem muito por influência dos mendicantes, principalmente dos franciscanos, ou seja, quantas missas são necessárias para descontar o tempo que cada alma passa no purgatório. E que está, obviamente, ligado também ao crescimento económico e ao desenvolvimento urbano do século XIII na Idade Média. Ora, as misericórdias continuam esta tradição e, em Trento, já perto do final, portanto em 1562 ou 63, não sei exatamente quando, há um embaixador português que consegue obter para as misericórdias um estatuto de confrarias leigas sob proteção régia, o que as torna independentes da autoridade episcopal, exceto no que diz respeito ao culto, e que as torna diretamente dependentes do rei. Isto é importante porque os valores continuam a ser os valores católicos, são os valores, se quiserem, antiprotestantes. A caridade continua, a salvação continua a obter-se pela fé e pelas obras, mas as misericórdias são retiradas da alçada da tutela da Igreja. E isto é muito importante porque se vai manter até ao século, vai-se manter praticamente vai-se manter até ao século XX, para ser mais precisa. Só depois da Revolução de Abril de 1974, quando os hospitais foram nacionalizados e os hospitais eram das misericórdias, é que as misericórdias num congresso resolveram associar-se
portanto, à congregação episcopal, e aí sim, e neste momento, fazem parte da Igreja Católica. Portanto, isto é institucional, não tem a ver com a ideologia, que essa é católica, portanto. E qual é quando nós olhamos também e comparamos com, para voltar ao sistema fiscal, e pensamos naquilo que a caridade permite, em oposição aos impostos que pagamos, que são obrigatórios, em que nós não decidimos quando os pagamos e o que é que pagamos, a caridade tem vantagens óbvias para quem quer doar os seus bens aos pobres, ou seja, dá o que quer, quando quer e como quer. E a maior parte das doações são testamentárias, ou seja, os indivíduos não têm de abdicar do grosso da sua fortuna em vida. Isto é uma vantagem bastante interessante. Podemos passar, se faz favor. Ora, em Portugal, as leis sucessórias, podemos passar também. As leis sucessórias eram especialmente vantajosas porque permitiam que muito facilmente alguém fosse considerado sem herdeiros e pudesse dispor de toda a sua fortuna em prol de uma instituição, em vez de o fazer em relação à sua família. E, portanto, só havia os herdeiros forçados ou obrigatórios eram por linha vertical, portanto, ou ascendente ou descendente, pais, avós, filhos, netos. Os colaterais, em princípio, não herdam, portanto, não são herdeiros obrigatórios. E é um sistema tripartido, isto é, duas partes da herança da pessoa são obrigatoriamente para os tais herdeiros em linha vertical, e uma terça parte é a terça d'alma que o indivíduo deixa a quem quiser, e que inicialmente servia para, justamente para investir em prol da salvação da alma, mas pode ter outras finalidades. Por exemplo, em Portugal era muito usada para instituir morgados, para encapelar bens e também, e isto é muito importante, para privilegiar um dos herdeiros em detrimento dos outros. É por isso que se chama, é um sistema falsamente equitativo, é um sistema de partibilidade desigual. Ou seja, se eu tiver 2 filhos, posso deixar a terça, portanto deixo 2 terços a um e deixo 1 terço a outro. Isto tinha muitas utilizações, sobretudo no mundo rural, em que de facto permitia fazer um jogo muito vantajoso em prol da indivisibilidade do património. No caso dos lavradores, em prol da indivisibilidade da terra, no caso da nobreza e da fidalguia, permitia transmitir património, permitia transformar património que era em princípio divisível em património indivisível, precisamente quando se pegava na terça e se instituía um morgado, um morgadio, ou se reforçava um já existente. Depois também não havia uma partibilidade igual por filhos legítimos e ilegítimos, ela só existia para os plebeus. Se um nobre quisesse que o seu filho ilegítimo herdasse, ele tinha de o declarar no testamento e só podia fazê-lo a partir da terça. Portanto, era...
o que é que aconteceu em relação às misericórdias é que a maior parte dos grandes benfeitores, dos grandes doadores, eram indivíduos que não tinham herdeiros forçados e podiam fazer das suas almas herdeiras universais. Isto já vinha também da Idade Média e foi estudado brilhantemente por Maria de Lourdes Rosa na sua tese de doutoramento, que acaba precisamente, que se estende até, portanto, Idade Média estende-se até ao início do século XVI, reinado de Dom Manuel. Portanto, por tudo isto, as instituições, as misericórdias, podiam de facto competir por heranças muito substanciais. Há um estudo que ainda está por fazer e que espero que alguém faça, e que é o seguinte, é perceber como é que as doações a instituições que na Idade Média eram os conventos, eram as ordens monásticas, as igrejas, se foram progressivamente transferindo para instituições pias, formadas por leigos, por exemplo, os hospitais, e mais tarde saber se as misericórdias ficaram com a parte de leão ou não dessas heranças, ou seja, se as pessoas preferiam beneficiar as misericórdias, por exemplo, em relação a uma ordem como os jesuítas ou como uma ordem religiosa qualquer dessas novas que apareceram com Trento. Podemos passar, por favor? Ora, como eu disse, a maior parte das pessoas escolhia não se libertar da sua herança até ao momento da morte. E, portanto, o testamento era fundamental como meio de definir as vontades dos testadores. Podemos passar para o seguinte, por favor. Os testamentos eram escrituras notariais, tinham que ser validadas, tinham que ter 6 testemunhas. A maior parte das pessoas fazia testamento quando sabia que ia correr perigo. Por exemplo, as rainhas faziam testamentos antes dos partos, os guerreiros antes das batalhas, os viajantes transoceânicos antes de embarcar. E muitas vezes havia, inclusivamente, tal como hoje, vários testamentos que se iam fazendo ao longo da vida, e também havia os avintestados, que eram aquelas pessoas que morriam sem testamento, por qualquer razão, ou porque não tinham tido tempo de o fazer, ou porque também não tinham grande coisa para deixar e, portanto, não era necessário fazer testamento. Os testamentos, havia vários tipos. Eu queria só chamar a atenção para o testamento aberto, que é do domínio público, e para o testamento cerrado, que era um testamento feito pelo doador ou por uma pessoa de confiança dele, e que a seguir era do todo dobrado, cozido e lacrado. E só depois de estar feito este embrulho é que ia ao notário, e o notário chamava as tais 6 testemunhas que eram necessárias, validava este testamento supostamente pouca gente ou ninguém sabia o que é que ele continha. Portanto, muitas vezes surpreendiam muita gente. Isto porque outra das minhas convicções é que a pressão em torno das heranças e de quem tinha bens era muito maior do que hoje, ou seja, o número de pessoas que contavam com uma herança para melhorar a sua vida era muito maior.
Desde logo nós temos que pensar, por exemplo, nas mulheres que não tinham acesso a uma educação que lhes permitisse ascender socialmente e, portanto, por exemplo, criadas, escravas, mulheres de fidalgos e de nobres esperavam, tinham grandes expectativas em relação aos testamentos e a ideia com que eu fiquei no último livro que escrevi é que em torno destas pessoas se criam redes sociais de aspirantes a herdar, instituições que fazem aquilo a que os americanos chamam hoje fundraising, precisamente, para controlar a quem é que estas pessoas vão deixar bens. Há vários episódios que eu podia aqui contar, mas que prefiro não o fazer, depois se vier a propósito, talvez no debate. E, portanto, estes testamentos tinham redes, implicavam um grande número de pessoas, as testemunhas, se as pessoas fossem analfabetas tinham que ter alguém para os escrever, essas pessoas podiam ser o padre que tinha a obrigação inclusivamente de saber escrever testamentos. Há muitos testamentos que ainda hoje se encontram nos arquivos paroquiais e tinha uma figura fundamental que é o testamenteiro, que é a pessoa que se encarrega de, tal como hoje, de executar o testamento, que pode ser ou não remunerada, e que muitas vezes é uma misericórdia. Precisamente porque as pessoas, e por razões que eu vou dizer adiante, têm uma grande confiança nas capacidades das misericórdias, pelo menos enquanto o sistema se aguenta sem grande turbulência. No século XVIII as coisas mudam um bocado, mas há de facto, as misericórdias são chamadas, por exemplo, vigiar o cumprimento das obrigações de capelas de missa, são obrigadas portanto, fazem este tipo de trabalho de verificação, de fiscalização, ver se as missas são ditas, ver se as pessoas efetivamente receberam o dinheiro que estavam para receber. Não obstante, qualquer grande herança, pelo menos aquelas que eu estudei, não há nenhuma grande herança que eu estou a ser um bocadinho perentória demais, mas a tendência é para onde há herança haver causas judiciais, ou seja, grande parte do dinheiro que as misericórdias, das grandes heranças que as misericórdias recebem, têm sempre contestação de parentes, contestação de outras instituições, o que faz com que, por exemplo, a Misericórdia do Porto ande sempre em tribunal, está sempre a ir a tribunal. Podemos passar? Ora, podemos passar, vamos agora ver mais de perto esta figura do doador. O que é que se pode dar? O que é que as misericórdias recebem? Recebem terras, recebem censos, casas urbanas, espólios, por vezes muito significativos de pratas de mesa, roupa. Não nos devemos esquecer que a roupa vale dinheiro. A roupa é importante, desde, sei lá, não só a roupa do corpo, como, por exemplo, os doceiros de cama, lençóis, colchas da Índia. E é aqui, nestes testamentos da misericórdia, que nós constatamos que não só a fidalguia, mas também os grupos intermédios têm acesso a bens não europeus, que vêm do Brasil e da Ásia. Semoventes também, eu tive
a sorte de encontrar perus num espólio de 1612. Peru, como sabem, é americano. Pessoas escravizadas, ou seja, há escravizados domésticos, não só em Portugal. O que eu queria dizer é que é normal encontrar pessoas escravizadas num contexto transoceânico, mas elas existem na cidade do Porto e fazem parte de escravatura doméstica. E muitas vezes, às vezes são doadas, outras vezes são alforriadas. Portanto, nem sempre o destino das pessoas escravizadas é voltar a ser vendido em asta pública pelas misericórdias. E depois, obviamente que muitos destes bens são vinculados, ou seja, não podem ser divididos nem alienados, precisamente porque eles vão sustentar obrigações da alma até que o mundo acabe. Portanto, temos esta ideia do tempo como algo definito. Portanto, eles dizem para todo o sempre, até que o mundo acabe, e aquele rendimento do bem encapelado é suposto durar eternamente. Já sabemos que não dura. O que acontece depois é que há um número tão grande de missas que já ninguém as diz pelo preço a que elas foram contratadas. E, portanto, temos aqui um sistema que que sofre de uma grande entropia. Podemos passar ao seguinte. Ora, quais são as contradoações? O que é que as pessoas, o que é que os doadores pedem como contrapartidas? Eu aqui estou a seguir Marcel Mauss, partindo do princípio que ou seja, que o desinteresse é uma doação desinteressada, completamente desinteressada, é muito rara. É muito rara. Acontece, mas a maior parte dos doadores querem contrapartidas, querem a chamada contra-doação. Missas. As missas geralmente são em número certo, quando são poucas distribuem-se, por exemplo, nos oitavários, ou seja, nas ocasiões do Natal, da Páscoa, dos Mortos. Quando são muitas, são mesmo semanais, podem ser rezadas, podem ser cantadas. Os aniversários, que são ditos imperativamente no dia em que o doador morreu, portanto, e muitas vezes estes aniversários são acompanhados de responsos sobre as sepulturas. Os arqueólogos ainda não sabem, mas cada vez que alguém institui um responso, diz exatamente o sítio onde se encontra a sepultura. Pode ser uma informação útil. Quando as missas são diárias, nesse caso, temos uma capela de missas. A capela de missas não tem necessariamente um espaço próprio, pode não ter. Pode ter só um capelão, que diz aquelas missas todos os dias, e pode também ter um edificado, que nós encontramos hoje a maior parte das igrejas ainda hoje tem capelas, tem a sepultura, tem os sepulcros das famílias e depois um altar onde se diz a missa. Obviamente, estas capelas são cobiçadíssimas porque o rendimento que paga a capela é uma pequena parte do rendimento total, até porque existe um proletariado de padres que são mal pagos e, portanto, aquilo, a parte da nobreza e da fidalguia, e não só, quer administrar estas capelas porque elas têm bons rendimentos associados.
Depois lâmpadas acesas, portanto encontramos, por exemplo, alguém que dá o azeite e a lâmpada de prata para manter aquela lâmpada acesa, e depois temos as obras de caridade que vêm lá no fim destas obrigações da alma. A caridade também salva, também tem valor salvífico, mas é eu diria que é a menor das preocupações dos doadores. Eles instituem missas, capelas, tudo isto que eu disse, e depois, finalmente, às vezes preocupam-se com a caridade, outras vezes são as misericórdias, que no caso da Misericórdia do Porto tem uma fórmula muito interessante, faz as contas ao rendimento, por exemplo, ao rendimento do doador, subtrai o que gastou com obrigações de missa e no fim eles têm a fórmula seguinte: sobram para se gastar com os pobres X, ou seja, aquilo que se gasta com os pobres é uma sobra do dinheiro que se paga ao clero. E talvez seja por esta razão, que a Igreja nunca se importou muito que as misericórdias estivessem sob proteção régia, porque era uma fonte de rendimento importante. Claro que houve choques, não é o momento de falar disso aqui, há um quadro conflitual muito grande a nível local, mas eu diria que o sistema tem vantagens para todos. E há uma série de contradoações profanas, das quais eu só me apercebi há muito pouco tempo, e que têm a ver com coisas que os doadores pedem e que não têm propriamente a ver nem com os pobres, nem com o culto, nem com a salvação da alma. Por exemplo, eu sei que vou morrer, o fulaninho deve-me dinheiro, e eu peço à misericórdia que cobre as dívidas que me são devidas. Mesma coisa quando tenho um problema em tribunal que eu sei que não vou resolver em vida. Misericórdia continua com a causa de justiça. Outra contradoação que também aparece é cuidar de familiares que precisam, por exemplo, entrevados, deficientes, toda uma série de contradoações que se explicam por aquilo que eu vou dizer a seguir, e portanto gostaria de passar para... Antes disso, eu queria... Desculpem, não é o momento ainda, como não estou a controlar o PowerPoint. Pode passar? Obrigada. Pode passar ainda? Faz favor. No meio de todas estas doações são especialmente significativas, pelo menos para a Misericórdia do Porto, as doações que vêm de lugares do Império. Eu suponho que Lisboa seria um paraíso para estudar este tema, simplesmente a Misericórdia de Lisboa não tem estes registros que a Misericórdia do Porto tem, onde eu encontrei doadores de todas as partes do mundo, ou seja, há doadores de todo o estado da Índia, Shaul, Macau, as Ilhas das Especiarias, que são a atual Indonésia, Malaca, Japão, há doadores do Brasil, ou seja, da América Portuguesa. Também, embora o sistema seja diferente, eu posso aprofundar isso noutra altura, já vi que não me sobra assim muito tempo. Durante a União Ibérica das Índias de Castelo, ou seja, há dinheiro de pessoas que estão no México e que vêm parar ao Porto. Por exemplo, a Misericórdia de Coimbra tem uma doação importantíssima de um cristão novo que estava nas Filipinas.
tudo isto configura um sistema extremamente demorado, um sistema muito vulnerável a predadores, ou seja, estas heranças eram, digamos, não chegavam propriamente intactas, mas chegavam, portanto, foi a partir destes doadores do Império, passando para o slide seguinte, que é um bocadinho de propaganda. Não, antes disso, eu queria só chamar a atenção aqui para este gráfico que tem as entradas, foi feito a partir do cofre, ou seja, da contabilidade principal da Misericórdia do Porto, e no qual se podem ver as heranças avultadíssimas, por exemplo, que se recebem aqui da Ásia. Elas são importantes até 1620, depois a coisa morre um bocado. Este dinheiro da Índia está aqui, mas não é propriamente dinheiro para a Misericórdia, é dinheiro, também podemos falar sobre isso a seguir, mas é dinheiro que as pessoas que estão na Índia mandam para os familiares através da Misericórdia, o que significa que as pessoas de facto confiam, ou talvez por não terem grande remédio, mas confiam na Misericórdia para transmitir o dinheiro, para transferir o dinheiro para a metrópole. E depois vemos aqui o Brasil, a América Portuguesa, o eixo Atlântico, quer dizer, isto aqui é o eixo Atlântico, inclui a África também, portanto, mas de qualquer forma, aquilo que consolida a Misericórdia do Porto, que a faz crescer muito durante o domínio filipino, são sem dúvida estas heranças transoceânicas que podemos ver aqui. Agora sim é que podemos passar. Podemos passar também. Tudo... Desculpem, o slide estava fora do sítio. O meu último livro foi justamente, um bocadinho de autopropaganda, o meu último livro foi justamente uma análise de histórias de vida a partir destes indivíduos que deixavam dinheiro, que deixavam bens à Misericórdia do Porto, uma vez que existe uma documentação muito rica na Misericórdia que nos permite perceber quem eram estas pessoas. Portanto, é um trabalho de micro-história que foi fascinante, e eu tenho todos os dias de me confrontar com a tentação de não voltar a fazer o mesmo, porque de facto é muito importante começar a perceber, é muito interessante começar a perceber estas conexões que se estabelecem entre pessoas que estão longe, que sabem que não vão poder voltar a Portugal, mas que querem voltar na recordação dos vivos, e instituem todas estas missas, capelas, precisamente para serem lembrados nas suas terras. Depois começa-se a perceber de que região é que vêm, como é que são as famílias, como é que constituíram a fortuna. Ou seja, não se pode saber tudo, ou sabe-se apenas uma pequena parte, mas é uma possibilidade que eu diria que as humanidades digitais abriram há pouco tempo, esta coisa de procurar pessoas em diferentes arquivos e também em outras historiografias. Podemos passar, por favor? Ora, se os recursos das misericórdias não provinham da coroa que as tutelava, se provinham apenas de doações intervivos, mas sobretudo de heranças,
tudo isto leva a que as misericórdias constituem uma máquina jurídica impressionante e que existe, tanto existe em Goa como em Salvador da Bahia, como em Vieira do Castelo, no Porto. Isto porquê? Porque as grandes heranças tendiam a ser contestadas em tribunal, portanto havia sempre um parente, havia sempre alguém que queria uma fatia da herança para si também. E as misericórdias inicialmente têm os chamados mordomos dos testamentos, que são indivíduos que são escalados para tratarem tudo o que diz respeito a estes testamentos, porque exigem, há aqui uma articulação com as instâncias jurídicas, ou seja, geralmente um testamento pressupõe um inventário post-mortem, esse inventário post-mortem tem que ser supervisionado pelos juízes, pelos ouvidores ou pelos juízes dos órfãos, tem que haver também um bom contacto com os tabeliães, que são os tabeliães que têm, por exemplo, as escrituras das terras que são doadas, as escrituras de compra, os câmbios, portanto, há todo um mundo que gira em torno desta execução dos testamentos. E, infelizmente, para as misericórdias, idas dispendiosíssimas à corte para desencravar assuntos, ou seja, resolver se o dinheiro veio da Índia, se não veio, e depois o rei tomou o dinheiro de empréstimo e nunca mais emite um padrão de juros, ou seja, tudo isto dá origem a um labor infinito de solicitadores que vão a Lisboa, que vão a Valladolid, que vão a Madrid, mexer com esta burocracia sem fim. As confrarias de misericórdia também, a partir de 1570, 1580, começam a ter uma junta que é constituída para além da mesa, portanto a mesa tem 13 irmãos e a junta tem 10 irmãos que são eleitos, supostamente mais experientes, são antigos mesários e provedores, etc., e que aconselham a mesa em decisões importantes, e uma das decisões é aceitar ou recusar heranças. Ou seja, a misericórdia, por acaso, só recusa heranças, não recusa heranças a traficantes de escravos, nem a prestamistas, nem a padres adúlteros, se é que isso existe, mas existe. As misericórdias recusam heranças quando elas não são viáveis, ou seja, se a misericórdia vê que a herança não vai dar lucro que chegue para cumprir as obrigações de missa, a misericórdia estuda a herança e o património antes de aceitar. Tudo isso dá trabalho, obviamente. A partir de 1618, as confrarias têm um número X de letrados, ou seja, incluem dentro da Irmandade um corpo de juristas que aconselha e que estão prontos a resolver todos estes problemas. Na Misericórdia do Porto, inclusive há um fundo que é constituído só pelos apontamentos dos irmãos que vão aos tribunais e que registram o andamento das causas de justiça, e também se ocupam dos presos, mas isso é outra história. Portanto, isto para dizer que receber todas estas heranças dá um trabalho insano e requer conhecimentos especializados.
E estes conhecimentos especializados são um fator de sucesso destas confrarias, que muitas vezes são escolhidas porque as pessoas sabem que é através delas que certas dívidas complicadas vão ser cobradas, ou que certos casos de tribunal vão ter sucesso. Estou quase a acabar. Pedia o favor de passar para... E como conclusão, eu queria apenas chamar a atenção a uma conclusão muito sucinta. Já estamos um bocadinho já estou um bocadinho fora de tempo, mas aquilo que me tem espantado nos últimos tempos é a pluralidade das valências das misericórdias. De facto, o seu sucesso deve-se ao facto de apresentarem muitos benefícios para muitos grupos sociais e muitas ocupações diferentes. E embora o leitmotiv seja sempre o bem dos pobres, o serviço dos pobres, eu não estou a dizer que a caridade não é importante, estou apenas a dizer que é uma das atividades e das preocupações a que as misericórdias se dedicam. E da minha parte é tudo. Muito obrigada por me terem ouvido durante tanto tempo. Oi, Isabel, eu ainda estou compartilhando, ou já acabou de compartilhar? Eu acabei de compartilhar, Tairine, porque eu sou... Já parou, só está aparecendo vocês duas só. Então tá bom. Então, muito obrigada, Isabel, muito obrigada, clareou um monte de coisa. Eu vou até dar um spoiler aqui para o público, porque essa comparação com o modelo em inglês é motivo de um livro que a gente está esperando organizar para o próximo ano, 2 anos por aí, que é uma discussão muito importante. Então, eu tenho umas perguntas aqui que chegaram, eu não sei se elas... enfim, eu vou fazer um conjunto de perguntas, pode ser, Isabel? Você quer uma por uma? Sim, eu vou anotar. Tá, então, primeiro eu queria ouvir um pouco mais de você, aí é uma pergunta minha mesmo, porque isso me interessa bastante. Essa comparação entre o mundo luso-brasileiro e o mundo anglo-americano, eu acho ela muito importante para a gente entender diferentes formas de enraizamento do que se considera acolhimento da pobreza, assistência à pobreza, ou mesmo o exercício de algum tipo de cristianismo, seja na chave protestante ou na chave católica. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa diferença fundamental, tanto do papel da paróquia, quanto do fato de que existiam taxas obrigatórias, tanto no modelo inglês quanto na América inglesa, coisa que não acontecia no modelo luso brasileiro, eu acho que é muito interessante. Isso é uma pergunta sobre isso. A outra, que também é minha, Isabel, eu ando refletindo um pouco sobre o papel da reforma e da contra-reforma no acirramento dessas diferenças. Porque existir uma taxa cobrada e executada no âmbito da paróquia é uma diferença fundamental. Estamos de acordo até aí. O que eu me pergunto, no entanto, é se a reforma e a contra-reforma não tiveram um papel para a manutenção e o acirramento dessa diferença. Porque essa diferença vai invadir os novos regimes no século XIX de maneira muito especial. Porque os ingleses vão com a tal da lei dos pobres, que fortalece essa cobrança, até o começo do século XIX, até 1834, quando eles refazem a lei dos pobres. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais de você sobre isso, porque você é uma estudiosa da época moderna, eu não sou,
eu estudo essas misericórdias mais no século XIX, na passagem do 18 para o 19, mas sempre que eu estudo eu falo, meu Deus, preciso saber o que acontecia antes, senão vou falar bobagem aqui. Então, eu gostaria de ouvir você sobre isso. Tem uma pergunta que chegou do público que diz respeito à autonomia que você argumentou que o Concílio de Trento trouxe uma autonomia para as misericórdias e uma proteção em relação ao rei. E a pessoa aqui do público está dizendo, quer ouvir você sobre o século XVIII, sobre se essa autonomia diminui. Quando ela diminui e por que ela diminui? Ele acha que é no século XVIII, né? E você quer 2 perguntas de cada vez ou posso fazer? Tem mais 2 além dessas 2. Você já quer ouvir todas ou quer responder 2 e depois eu falo as outras? Não, mais uma. Tá. Então, é até essa aqui, que tem uma pessoa perguntando, ela partiu do termo que você usou, que é quando você fica falando dos doadores, dos bens encapelados, dos borgadios, você usou o termo entropia. Então, a pergunta é, se esse sistema entrópico, eu não sei se existe a palavra entrópico, aí é a palavra do ouvinte aqui, dificultou o desenvolvimento do capitalismo. Porque ele não falou isso, mas eu acho que o que ele está pensando aqui, é um rapaz isso aqui, eu acho que o que ele está pensando, Isabel, é numa discussão que tem muito sobre se essa experiência saída do Concílio de Trento, essa amortização excessiva de bens não teria dificultado o desenvolvimento do capitalismo. Que é uma discussão que tem aí, né? Todo mundo fala de história do capitalismo. Tem uma pessoa aqui que fez um elogio, que ela disse que não tinha entendido quando eu falei Regresso dos Mortos, e ouvindo você, ela entendeu porque eu citei o seu livro Regresso dos Mortos. Ela falou, não entendi por quê, mas é só um elogio. Depois está dizendo que entendeu por que o livro chama O Regresso dos Mortos. Mas a outra pergunta, a 4ª pergunta, é se a misericórdia, porque a partir do que você falou sobre que ela fazia a intermediação do dinheiro de alguém que está no império e que quer levar esse dinheiro para a família em Portugal, pareceu que ela funciona como um banco que movimenta as heranças transnacionais. Então, ele quer que você diga se todas as misericórdias tinham essa função ou é só a misericórdia do Porto? Então, são essas as perguntas, Isabel, por favor. Ora bem, em relação à comparação com o mundo anglo-americano, sem dúvida, o sistema é radicalmente diferente. Agora, aquilo que eu não sei se acontecia é se os outros, portanto, passando para o plano religioso, se as restantes regiões protestantes também tinham impostos. Acho que não. Acho que este modelo do imposto que é cobrado localmente é anglo-saxónico, portanto é uma peculiaridade institucional. Agora, do ponto de vista religioso, a caridade já não salva. Ou seja, o que salva, no caso dos luteranos, é a graça, é a fé e a graça divina, e no caso dos calvinistas é mesmo a predestinação. Ou seja, não quer dizer que não haja caridade. Agora, um protestante não pensa que a caridade que pratica lhe dá uma maior possibilidade de salvação. Obviamente que ele pratica porque é bom cristão, mas
não existe o purgatório, acabou, as missas por alma acabaram, não há confrarias, não há capelas, não há funerais fastosos, como aos católicos, não é? Que um funeral, eu encontrei funerais a 400 mil, no princípios do século XVII, a custarem 400 mil reis, quer dizer, que é, obviamente, a maior parte das pessoas, e isto nos grupos intermédios, a maior parte das pessoas não tem 400 mil reis, não tem um património de 400 mil reis para deixar. Portanto, aí parece-me que as reformas são muito importantes na forma como se pratica a caridade e na importância que se lhe atribuiu. Agora, numa coisa todos convergem, católicos e não católicos, é na ideia de que o pobre deve ser merecedor. Embora isto é uma ideia que a historiografia veicula, mas eu penso que a tolerância em relação ao pobre não merecedor é muito maior no mundo católico do que no mundo protestante. Eu acho que isso ainda ninguém reparou, mas não me parece. Por exemplo, a esmola. A esmola é uma prática que, por exemplo, as comunidades luteranas tentam extirpar, porque supostamente cuidam dos seus para que ninguém tenha de pedir esmola. A ideia é esta, pode não ser forçosamente o resultado. Portanto, eu penso que, apesar de tudo, existe uma especificidade católica que faz com que se admita o pobre não merecedor. Não se lhe dá o mesmo, que um pobre merecedor, mas recebe menos, mas mesmo assim creio que há maior tolerância e, sobretudo, em relação ao modelo inglês, há maior desorganização, ou seja, o modelo inglês acaba por controlar os paroquianos, não é? Porque, por exemplo, uma mulher que apareça grávida numa paróquia, por simplesmente é recambiada para a paróquia de origem, porque eles não a vão sustentar nem ao filho. E a mesma coisa em relação à vagabundagem. Claro que depois nas grandes cidades tem que haver estruturas, porque apesar de tudo há vadiagem, não é? E há mulheres grávidas expulsas das suas paróquias. Portanto, uma grande cidade como Londres tem de ter estruturas mais massivas do que uma simples paróquia. Não sei se respondi. Em relação à autonomia das misericórdias, eu diria que o grande problema não é o século XVIII, é o século XIX. Ou seja, no século XVIII as misericórdias entram em crise, e entram em crise não é... Eu não diria que é por causa de terem muitas missas, de haver muitas missas para dizer, é porque elas emprestaram muito dinheiro que, por simplesmente, não volta. Não voltam os juros, não volta o principal, começam a ter problemas de faccionalismo, que sempre tiveram, mas aqui, portanto, há sempre irmãos contra irmãos, em grande parte para controlar esse tal pagamento da dívida, não é? Portanto, se vários indivíduos devem muito à misericórdia, juntam-se para dominarem as mesas, não é? E, portanto, e as misericórdias entram numa grande decadência, que no século XIX é combatida pela monarquia, ainda antes da monarquia liberal, no sentido de pôr ordem na casa, verificar as contas, coisas que antes não aconteciam. Portanto, eu diria que a autonomia diminui no século XIX. Por exemplo, começa um bocadinho no século XVIII, mas
sobretudo a partir da lei de 1806, que as misericórdias passam a ser vigiadas de perto. Sobre a questão da entropia e do desenvolvimento do capitalismo, isso é um problema muito tratado pelos historiadores económicos, que eu não sou historiadora económica, porque de facto, quando se desviam todos estes recursos que são aplicados em missas, né? Essas contas nunca foram feitas. Será importante que alguém as faça, por exemplo, para ver qual é todo aquele capital que circula nas misericórdias, o que é que se gasta efetivamente com pobres e o que é que se gasta em missas. Ou seja, eu tenho a impressão que os trabalhos que existem fizeram as contas de forma errada, ou seja, eles consideraram missas assistência espiritual. Mas se nós tivéssemos uma atitude um bocadinho mais materialista e separássemos aquilo que se gasta com os pobres, assistência aos corpos e assistência espiritual às almas, nós provavelmente tínhamos uma fatia inferior a 20% do dinheiro que circula. Portanto, há muito dinheiro que não é investido em atividades produtivas. Agora, ainda sobre o desenvolvimento do capitalismo, também há outra vertente. Quando nós analisamos a Misericórdia de Macau, a Misericórdia de Macau tem 90% do dinheiro à disposição dos mercadores e donos de navios para eles armarem os seus barcos e comprarem mercadorias. Portanto, não sei se aqui elas não estão efetivamente a desenvolver o capitalismo local, porque de facto é para isso que a Misericórdia de Macau serve. Por exemplo, na Bahia, segundo o Russell Wood também, aquilo que os irmãos da Misericórdia fazem é ir buscar dinheiro quando têm de colher a cana ou de refinar o açúcar. Portanto, de facto, as misericórdias podem ser instituições pré-bancárias, mas sempre se tenham depósitos, ou seja, elas emprestam, mas também é possível utilizá-las para depositar dinheiro com um juro mais baixo. E, portanto, de facto, quando nós olhamos para o sistema bancário português, o primeiro banco em Portugal é em 1820, e até aí as instituições têm de ter comportamentos semelhantes aos dos bancos. Estou a falar sobretudo dos empréstimos de juros, que são uma atividade muitíssimo importante nas misericórdias, e estou a falar sobretudo dos padrões de juro, que são a maior parte do rendimento, por exemplo, da Misericórdia do Porto, porque se chega à conclusão, e isto faz parte do desenvolvimento do capitalismo, que é melhor ter dinheiro do que ter terra. Ou seja, é melhor investir num padrão de juro que dá um rendimento certo do que passar horas até chegar a uma quinta e ver se os rendeiros estão ou não estão a explorar bem a terra ou ir receber as rendas. Portanto, há aqui uma série de indicadores que eu acho que são um bocadinho contraditórios. Não sei se respondi, se... Sim, respondeu, e aí eu fico com uma série de outras curiosidades, porque de fato, se ela atua como banco, ela está dentro digamos assim, dos fluxos capitalistas, sem nenhuma dúvida. Se ela atua como banco, não tem, né? Se é um lugar de fluxo de dinheiro, sem dúvida nenhuma. Então, a conta tem que ser feita pela quantidade de capital amortizado e não pela circulação, que existe a circulação de dinheiro. O problema é se ele fica amortizado na ponta. É essa conta que você está dizendo que não foi feita ainda, é isso? Sim.
Sim, sem dúvida nenhuma, essa que é a questão. E essas heranças são uma coisa impressionante, né, Isabel? Eu vi no seu livro, os valores que as pessoas deixam são enormes. Você devia dar uma judicialização da família que não queria que aquilo tudo fosse para as misericórdias. E eu fiquei com uma curiosidade. No mais das vezes, a misericórdia ganhava esses processos. Ganha quase sempre. Ganha quase sempre. Quer dizer, as famílias perdiam mesmo. É para Deus, a misericórdia ganha quase sempre. Até porque, quer dizer, tem bons advogados também, não é? Tem bons advogados. Quer dizer, o que acontece muitas vezes é o seguinte, e aí já é mais complicado, é quando a pessoa que põe a ação em tribunal faz parte da misericórdia. Porque isso também acontece. E aí já é mais complicado, mas mesmo assim a misericórdia ganha. Ou seja, eu tenho vários desses casos em que, por exemplo, há o dinheiro de uma capela que vem da Índia e a família quer o dinheiro e essa pessoa que quer o dinheiro é irmão da misericórdia. Mas a misericórdia acaba por ganhar quase sempre. Mesmo sendo irmão da misericórdia. Uau. Sim, acaba por ganhar, porque de facto é uma instituição muito poderosa e que tem uma ideologia religiosa a favor dela, não é? E que é incontestada pela maior parte da população. Portanto, se está debaixo do manto de Nossa Senhora, se age em nome de Nossa Senhora, está resolvido. Estado de São Paulo, a Misericórdia de Ribeirão Preto, minha terra, que é a que eu estou estudando agora, ela foi fundada em 1896, ou seja, no final do século XIX. E boa parte digamos, dos recursos que ela recebe, ela foi fundada por cafeicultores ricos da região e os testamentos desses cafeicultores deixam recursos para a misericórdia, para o acolhimento da pobreza. Isso está no final do século XIX, é muito forte, onde se formam elites econômicas poderosas, como é o caso aqui de São Paulo e da cidade de Ribeirão Preto no final do século XIX. Mas, Isabel, olha, muito obrigada. Foi muito interessante. Eu acho que esse trabalho que a gente está começando a fazer nesse livro que a gente está organizando vai ser muito bom para aprofundar esses debates aqui. E eu vou trazer a Maria Antônia também. Eu acho que a Gisele, a Renilda já vieram. Quanto mais gente a gente puder trazer para aprofundar esse debate e participar da construção do livro, vai ser muito interessante. Eu agradeço muito a você, a disposição. E assim que o vídeo estiver disponível para você também divulgar lá entre os seus alunos, porque às vezes esse horário é um horário, eu sei que em Portugal é um horário meio difícil, mas com o vídeo as pessoas vão poder ouvir e, enfim, aprofundar os debates também junto com a gente. Eu agradeço muito a sua gentileza. Nada. Até uma próxima. Oi? É um bocado estranho, porque aqui nós usamos um programa que vemos quem está a assistir, e aqui é um bocado, a certa altura achei que estava a falar para o computador. Então, segundo eu vi aqui, tinha de 20 a 25 pessoas assistindo. Aí depois, quando a gente sobe o vídeo, aí aumenta muito, porque as pessoas muitas vezes vêm depois, entendeu? Tá bom, tá bom. Muito obrigada, então, Isabel. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada aos nossos ouvintes também pela participação, pelas perguntas. Até a próxima vez. Um abraço a todos.